Maravilha? Então vamos lá, olha, autodesenvolvimento, tá? Eu estou falando em todas as lives, estou começando exatamente do mesmo jeito. Você só pode transformar você mesmo. E só você pode transformar você. Eu posso ser, como eu tenho falado, uma faísca, um start para a tua transformação, mas só você é capaz de transformar você e só você transforma você, ok? Esse conteúdo é um posicionamento pessoal, você não precisa concordar, quem participa comigo aqui não precisa concordar necessariamente, mas eu quero deixar registrado claramente os meus posicionamentos aqui. E você, eu quero que você fique pronto, assim que você assiste essa live, que você fique pronto para começar a praticar aquilo que você aprende, que é muito mais importante. Maravilha? Transformação, tá? É muito importante você entender a diferença. No inglês, na língua inglesa, no idioma inglês, não tem muita diferença o change, né? O change, de certa maneira, já significa uma certa transformação, porque quando você vai mudar de um lugar para outro, você fala move, certo? Ou moving. Então, o change requer transformação. Mas em português, mudança é quando você sai de um lugar e vai para outro. Isso é mudar. Então, tem muitas pessoas que falam assim, puxa, eu preciso mudar a minha vida. Aí, ela muda a aparência, muda uma certa outra coisa, muda de emprego, muda, de repente, até de parceiro, né? Muda o casamento e tal, mas ela só está saindo de um lugar e indo para o outro. Os problemas que ela tem, ela carrega. As dificuldades que ela tem, ela carrega. Então, transformação é muito mais um processo que torna alguém um ser completamente diferente no decorrer do tempo, que é exatamente essa questão da borboleta. É a questão exatamente que você pode ver, a borboleta entra no seu casulo e ela sai de lá um ser completamente diferente. Ninguém pode dizer que aquela lagarta, entre aspas, feia, ou muitas vezes até que queima e tudo mais, não é? Venenosa, se transforma numa borboleta. Isso é transformação. É você ser capaz de passar por um processo em que você se torna uma pessoa diferente. E é nisso que eu acredito, o poder da transformação. Então, autodesenvolvimento, esta é a ideia de hoje. Autodesenvolvimento ou crescimento pessoal pode acontecer de muitas maneiras e normalmente vai acontecer através de aprendizados, práticas, né? Melhoramentos. Muitas vezes, conforme você envelhece, vamos dizer assim, ou adquire mais anos de vida, se torna um pouco mais experiente, você, então, acaba se crescendo como pessoa. Então, são aprendizados, práticas, melhoramentos que nós temos no nosso dia a dia e que sempre vai exigir uma ação de quem quer crescer. É impossível você pensar que é possível crescer se você não fizer nada. Se você ficar sentado na sua cadeira, assistindo televisão, se você ficar sentado, fazendo sempre as mesmas coisas, mantendo a tua rotina absolutamente na mesma, o que vai acontecer é que não vai acontecer nada. Esse é o ponto. Então, o autodesenvolvimento sempre exige uma ação, né? E autodesenvolvimento significa ampliar, e eu destaquei em vermelho aí porque é importante esse conceito, ampliar a tua zona de conforto. Não é você sair da tua zona de conforto, tá? Porque nós, como seres humanos, precisamos de uma zona de conforto. Nós precisamos estar num lugar onde nós somos confortáveis. Por quê? Se a gente sair dessa zona de conforto, a gente explode. A gente vira uma coisa completamente diferente, tá? Então, o que é a zona de conforto? É aquela zona. Vou dar um exemplo, quando você começa a dirigir um carro, né? Você aprende a dirigir um carro, então você vai mudar a marcha, você olha, e aí você não sabe, tá? Daqui a pouco tá na zona de conforto, você mexe a marcha, né? E não tá nem aí, nem pensa mais. Você tira o pé da embreagem, põe o pé no freio, você nem pensa mais. Esta é a tua zona de conforto. Aí, você adquire um carro automático, que não tem mais o pedal da embreagem. Aí, você ampliou a tua zona de conforto. Agora, você não vai pensar mais em usar o pé esquerdo da embreagem, tá certo? Eu, quando fiz essa mudança do carro manual para o carro automático, várias vezes eu pisei com o pé esquerdo no freio, pensando que eu estava pisando na embreagem. Então, dá aquele soco, né? É uma loucura. Mas, a partir de um momento, a minha zona de conforto ampliou. Agora eu dirijo tanto o carro manual quanto automático com a mesma
despreocupação, com a mesma tranquilidade, com a mesma facilidade. Então, quando a gente busca e tem um desenvolvimento pessoal, a gente não vai sair completamente da zona de conforto. Nós vamos colocar alguma coisa a mais que na hora é difícil, mas eu pratico até aquilo se tornar a minha zona de conforto. Aí eu posso buscar uma coisa maior. Deu para entender? Então nós precisamos ampliar nossa zona de conforto. Eu quero mostrar aqui o que eu falei na live número 2, quando eu falei sobre posicionamento espiritual. Eu vou aqui colocar o que eu falei, só para você ter uma ideia. Olha, isso aqui foi o que eu falei quando eu estava falando sobre 5 posicionamentos pessoais fundamentais do cristão. E eu falei que o cristão precisa focar na transformação pessoal. O cristão que não se transforma, para mim, está vivendo um cristianismo, na melhor das hipóteses, raso, completamente raso. Porque o que é o cristianismo? O cristianismo, basicamente, ele está compreendido em 2 fundamentos. O primeiro é a salvação eterna, que vem pela fé. Você não precisa fazer nada para ser salvo, basta você crer. Agora, o segundo fundamento é o fundamento de transformação pessoal. E Deus, ele mandou Jesus para morrer no teu lugar e para salvar. Esta obra está completa. Jesus Cristo na cruz falou assim: está consumado. Então, essa obra está completa. Você não pode fazer mais nada. Basta você crer. Você não precisa reencarnar, você não precisa pagar promessa, você não precisa ser uma pessoa boazinha, você não precisa entregar seu dinheiro na igreja, você não precisa fazer nada. Esta obra está completa. Não tem como voltar atrás, não tem como mudar. Esta obra está completa. A salvação está completa. A sua parte é crer. Mas no quesito transformação pessoal, ela acontece por esforço. Ela vem através de domínio próprio. E é aí, por isso que eu quis ter esta 4ª live só para falar sobre essa condição, a condição de autodesenvolvimento. É incompatível o cristianismo com estagnação. O cristianismo ele pressupõe autodesenvolvimento. Ele pressupõe transformação. Então, a salvação eterna vem pela fé, mas a transformação pessoal, ela vem pelo domínio próprio. É você se esforçando para ser melhor, se esforçando para praticar o que aprende, se esforçando para ser uma pessoa diferente. Maravilha? Foi isso aí que eu falei na live, onde eu falei sobre, a live número 2, que eu falei sobre o meu posicionamento espiritual. Aí, voltando para hoje, né? Então, eu mostrei para você aí o que eu falei. Voltando para hoje, se o autodesenvolvimento é um fundamento do cristianismo, ou da minha prática cristã, eu preciso de uma ferramenta para isso. Eu não posso sair, eu vi lá, falei no começo que eu posso aprendizados, leituras, cursos, palestras e tal, eu vou crescer e tal, mas isso vai acontecer de uma forma muito aleatória, então eu preciso de uma ferramenta para me autodesenvolver. E eu quero falar rapidamente sobre o que é uma ferramenta. A ferramenta, se você tem uma chave de fenda, isso aqui é uma caneta, né? Mas vamos imaginar que isso aqui seja uma chave de fenda. Vamos brincar um pouquinho de faz de conta. Se você tem uma chave de fenda pendurada lá no teu painel de ferramentas, a chave de fenda em si, ela não tem valor nenhum, né? Olha, eu tenho uma chave de fenda. Não tem. Agora, se você tem um parafuso, né, cabecinha redonda com aquele corte reto, parafuso de fenda, e você precisa apertar ou desapertar aquele parafuso, então a ferramenta vai chegar ali exatamente naquele local e vai fazer o serviço. Se você tentar usar a mão, se você tentar usar um mouse, que é uma ferramenta importante, se você tentar usar um telefone celular, que custa caríssimo, não vai funcionar. Você precisa da ferramenta certa, ok? Então esse é o conceito de ferramenta. Quando eu tenho uma necessidade e eu preciso de algo que realize a necessidade, que cumpra aquela tarefa. Qual que é a minha necessidade? Autodesenvolvimento. Qual é a ferramenta que eu acredito ser poderosa para o meu autodesenvolvimento? É o coaching. Ok? E aqui começam as dores de parto, porque
O coaching hoje virou uma questão da moda, muita coisa se fala, muita coisa errada, e é por isso que eu quis fazer esta live sobre este posicionamento, sobre coaching. Porque eu acredito que o coaching é uma ferramenta poderosa de autodesenvolvimento, se você entender o conceito de ferramenta. Então, coaching nada mais é do que um processo onde o coach é o treinador, onde o coachee é o cliente. E esse coachee pode ser um grupo de pessoas também, certo? Aí seria o coaching em grupo, mas é um outro detalhe. E o coaching, com ING no final, é o processo. O processo todo de treinamento, o processo todo de aprendizado, o processo todo de transformação, tá? Então isso precisa ficar bem claro. Então, o coach é o treinador, o coach é o cliente e o coaching é o processo. Agora, olha só, o coaching tem objetivos claros. Uma das premissas do processo de coaching é estabelecer objetivos e traçar planos para você atingir. A primeira coisa que acontece numa sessão de coaching é onde você está, para onde você quer ir. Se você não sabe onde você está e não sabe para onde você quer ir, tem que existir um pré-coaching para definir este objetivo, tá certo? Então, é aí que acontece a diferença. Você tem que ter clareza de objetivos, porque o coaching é um processo de resultado. Se você não sabe para onde você quer, qualquer lugar serve, e aí não vai ser coaching, ok? O coaching, além de ter objetivos claros, é uma metodologia científica. Por quê? Porque tem resultados mensuráveis, de 0, vamos chamar de por cento, a 100%. Você traça um objetivo e depois de um determinado prazo, você vai ver se você atingiu ou não. Ora, e é científico por quê? Porque pode ser repetido. Então, qual que é o processo científico? Eu crio lá um processo e publico na revista Science, que é a mais famosa, uma das mais famosas. Aí um outro pesquisador, um outro laboratório vai fazer o mesmo processo, ou seja, é possível repetir o mesmo processo. Por isso o coaching é considerado uma metodologia científica, isso é muito importante. E o coaching exige um acordo. O cliente, o coachee e o coach precisam fazer um acordo, tá? Sobre o processo de coaching. Eu já tive clientes de coaching, eu era coach, eu sou coach, mas era, enfim, tentando ser o coach daquela pessoa, e a pessoa não entendeu esse processo de acordo. Eu não sei se eu vou poder, eu não sei se vai dar certo para mim. Ou seja, não dá para fazer coaching desse jeito, tem que ter um acordo. Seja um acordo de preço, seja um acordo de tempo, seja um acordo de quantas vezes por semana, seja um acordo de quem é responsável pelo quê. Isso é o processo de coaching. Se não tem isso, tudo que eu falei, não é coaching. Ok? Então, segundo o site ibccoaching.com.br, eu quero mostrar para você o que não é coaching. E eu não vou ler porque é uma lista extensa e tem detalhes extensos, mas se você olhar, depois você pode procurar lá na IBC Coaching, é uma instituição, digamos assim, séria de coaching no Brasil, ibccoaching.com.br. Segundo essa instituição, o que não é coaching. Então, vamos lá. Mentoria ou mentoring não é coaching. Mentoring significa quando alguém, uma pessoa mais experiente, né, é mais entendido, é o que está escrito aí, ensina outras. Então, ele tem uma visão de mundo e ele mostra o que eu já aprendi e mostra para você. Isso é mentoring, alguém sendo mentor de outra pessoa. Não é aconselhamento, né? Que é exatamente com pessoas que estão insatisfeitos com uma determinada situação e buscam ajuda. No seu lugar eu faria isso. Isso não é coaching, ok? Também não é coaching. Terapia. Terapia é um instrumento importantíssimo, mas não é coaching. Não tem nada a ver com coaching. Não dá para misturar terapia com coaching. A terapia, muitas vezes, precisa ser exercida por um profissional, credenciado por uma entidade médica, certo? Porque vai tratar de sintomas psicológicos, até físicos. Precisa haver um terapeuta. Se uma pessoa está com um problema, ela precisa de terapia. E coaching não pode ser confundido com terapia. Também não é treinamento. Eu vejo muita gente, olha, eu vou dar um treinamento e tal, e é coaching. Coaching disso, daquilo. Não é, porque treinamento é um processo para você adquirir uma habilidade, né, que você não tem. E só. Não tem aqueles itens que eu falei a respeito lá de coaching. E também, coaching não é consultoria. Quando eu pego e busco um conhecimento especializado numa empresa ou numa pessoa para resolver um problema meu
e também não é ensino. O que eu estou fazendo hoje aqui com você, ensinando uma prática, não é coaching. Estou falando sobre coaching, mas não é coaching. As pessoas podem chamar o que elas quiserem de coaching, ok? Elas podem falar a respeito, chamar uma reunião na igreja de coaching, podem chamar uma palestra de coaching, você pode dar o nome que você quiser, mas não é. Então, quando as pessoas pegam uma palestra, alguma coisa, chamam de coaching, só tem 3 opções. Ou elas são mal informadas, não sabem o que é, ou elas são mal intencionadas, o que muitas vezes acontece, que é só pegar os trouxas, ou então tá entrando na modinha, né? Tudo é coaching. Então, por exemplo, uma pessoa que se diz coaching de emagrecimento e ela só ensina as pessoas a perder peso, não tem um processo de coaching envolvido, não é coaching, é um treinamento, é uma consultoria ou outra coisa qualquer. Então, por que eu estou dizendo isso? Para você entender que coaching é uma metodologia extremamente séria, não é essa papagaiada que os caras fazem aí, e vão pisar no fogo, vão pular no rio, e vamos desafiar não sei o quê. Aquilo pode até ser usado como uma dinâmica em uma situação, mas aquilo não é coaching. E isso precisa ficar bem claro, tá? Eu sou do tipo que acredito no coaching puro, na metodologia de coaching, no processo de coaching. E só para dar mais um exemplo, existe um site que é o International Coaching Federation, ICF, que é Confederação Internacional de Coaching, os sites aqui dos Estados Unidos, mas que tem a tradução em português, obviamente, para as competências do coach ou do coaching. E se você acompanhar comigo, puxa, você vai ver quão sério ou quão sérias são essas competências. Eu tenho um PDF aberto aqui. Eu quero descer aqui ou subir, depende do seu ponto de vista. Aqui, ó, modelo atualizado de competências essenciais da Federação Internacional de Coaching, tá ok? Tradução em português de outubro de 2019, revisado em 14 de julho de 2021, tá? Cerca de um ano atrás, então é a mais recente publicação disponível das competências do coaching, do processo de coaching, a revisão feita pela International Coaching Federation. É uma instituição altamente conceituada a respeito do assunto. Não vou conseguir ler tudo, mas vamos lá. São, se não me engano, 11 competências. A primeira, demonstra prática ética. Aí tem vários itens, olha. Demonstra integridade pessoal, é sensível à identidade, usa a linguagem apropriada, obedece o código de ética e vai assim vai. Então lá, 1, fundamento, demonstra a prática ética. 2, incorpora a mentalidade de coaching. Desenvolve e mantém uma mentalidade aberta, curiosa, flexível, focada no cliente. Aí vai. Tem mais 8 itens do que significa esta segunda competência. Aí você vai chegar lá no item B, que entra em cocriação e relacionamento. Você tem a terceira competência. Estabelece e mantém acordos. Tá? Esta é uma competência do coaching. Veja, se você não tem acordo firmado, você não tem coaching. Tá? Uma plateia, eu chego lá numa noite, tem uma sessão de coaching aqui, falo, que beleza e tal, sai todo mundo pulando e cantando. Não é coaching. Então, estabelece com o cliente uma parceria e as partes interessadas relevantes para criar acordos claros sobre relacionamento, processo, planos e metas. E aí vai, vamos pular rapidinho aqui. Quarta competência, cultiva confiança e segurança. Estabelece parceria com o cliente para criar um ambiente seguro, etc e tal. Aí, quinta competência, mantém presença. Não é um negócio que é de vez em quando, ou que é distante, e tal, não. É algo que é um envolvimento realmente extremamente, como eu diria, extremamente grudado, extremamente colado, né? Entre o coach e o coachee. Aí você tem a sexta, escuta ativa. Então tem uma série de treinamentos que os coaches fazem para aprender a ouvir, aprender a entender o que a pessoa está dizendo e principalmente o que a pessoa não está dizendo. Aí depois, sétima competência do coaching, evoca conscientização. Quem é o responsável? Facilita descobertas e aprendizados do cliente e tal. Continuando.
Oitava competência, facilita o crescimento do cliente. Então, estabelece parceria com o cliente, de novo, para transformar aprendizado e descobertas, porque faz parte do coaching, né? E promove a autonomia do cliente no processo de coaching, é a questão da responsabilidade, tá? Então, é isso. Então, veja bem, essa, digamos assim, essa modinha de coaching que está por aí, não tem nada a ver com coaching. Se você for olhar, o coaching é uma ferramenta extremamente séria, detalhada, com princípios a serem seguidos, com um código de ética. Então aí nós vimos exatamente as competências essenciais de coaching segundo a International Federation, né? Coaching Federation, ok? E nós estamos falando de autodesenvolvimento. Eu espero que você tenha entendido. Eu estou correndo aqui, mas é o seguinte, eu preciso de autodesenvolvimento e uma ferramenta de autodesenvolvimento é o coaching, ok? Existem outras maneiras. Eu acredito que o coaching seja uma das maneiras mais rápidas e eficazes de autodesenvolvimento. Agora, saindo do coaching e falando sobre autodesenvolvimento, por que a gente deve crescer? Nós devemos crescer para nós sermos quem Deus nos criou para ser. Se você permanecer estagnado, não acontece nada. Agora, tem um problema. Existe um medo natural da gente crescer, porque quando você cresce, cresça e apareça. Quando você cresce, você aparece. Nós temos um medo inconsciente de crescer, porque crescer é ser diferente, crescer é mudar, crescer é se destacar entre as pessoas. E o desconhecido, aquilo que a gente não sabe onde vai dar, traz um certo medo para a gente. E é exatamente esse medo natural que muitas vezes impede a gente de ser quem nós deveríamos ser, tá? E é interessante, eu queria que você prestasse bastante atenção. Você que está vendo ao vivo, você que vai ver no futuro, você que está vendo em qualquer outro dia. Nós temos um comportamento tribal. Quando o ser humano vivia em tribos, né? Você pega a própria Bíblia, relata que o povo de Israel vivia em tribos e tal. Todo mundo tinha que ser mais ou menos igual. Você tinha que se conformar naquele padrão. E quando todo mundo fosse para a guerra, você ia para a guerra. Quando todo mundo fosse para um determinado lugar, você ia. Você vestia a mesma roupa, você tinha o mesmo comportamento. Por quê? Porque na tribo, se alguém se destacar, olha eu aqui, era o primeiro a tomar a flechada. Era o primeiro a tomar as pancadas. E hoje, de certa maneira, nós temos a mesma coisa, né? Nós temos a tribo das redes sociais. Se você se expressa de verdade em quem você é, se você fala, nós cristãos, por exemplo, se você fala de Jesus como deve falar, como a expressão verdadeira, se você se comporta da maneira como nós desejamos ser, como Deus deseja ser, você vai ser, de certa maneira, aparecer. E se você fizer sucesso, então? As pessoas vão falar que você está roubando. Se você tiver dinheiro, vão falar que de algum jeito você deu um nó, fez alguma coisa errada. É assim. Então, nós temos esse medo natural de aparecer, né? E na natureza é do mesmo jeito. Os predadores normalmente atacam quem? Aquele que está em grupo ou aquele que está separado, né? O predador fica lá esperando. Quando ele percebe que um animalzinho lá se distanciou do grupo, ele vai lá e pumba, né? Então, este medo é natural, está no nosso subconsciente, impedindo a gente de crescer. E por causa disso, a gente prefere se esconder, prefere deixar de crescer. Então a gente se conforma, deixamos de ser farol, de iluminar. A gente se conforma no nosso tamanhozinho, do nosso jeitinho e ficamos ali sem sermos quem nós deveríamos ser. E começamos a apagar o brilho que Deus colocou em nós, tá certo? Então veja, nós precisamos entender que só existe um você. Eu preciso entender que só existe um eu. Você tem que entender que só existe um você na Terra, tá? Então, por que o diamante é caro? Porque tem pouco. Por que o ouro é caro? Porque tem pouco, certo? A prata é um pouco mais barata porque tem mais do que o ouro. O ouro é mais barato que o diamante porque tem mais ouro do que diamante, apesar de ser raro. Agora, você só existe um. Quando você entender o tamanho do teu valor, você nunca mais vai querer fazer um jogo aquém daquilo que você deveria fazer. Por isso que eu vejo o coaching como uma ferramenta para despertar você, para você ser quem você deveria ser, tá?
Claro que nós cristãos temos que buscar a unção do Espírito Santo, temos que buscar a Deus, porque Ele vai fazer com que a nossa vida seja chacoalhada. Mas como eu disse, a salvação é um processo completo e a transformação é um processo que você tem que, no mínimo, deixar Deus fazer, né? E para isso você tem que buscar autodesenvolvimento, você tem que se tornar uma pessoa diferente. E aí, esta é a informação. Agora, Deus criou você com um propósito e você precisa descobrir a sua melhor versão e ser essa versão todos os dias. Este é o detalhe, tá? Agora, tem algumas desculpas, tá? Algumas desculpas, além do medo natural, tem algumas desculpas que a gente dá muitas vezes. É aquela, ó, eu não quero crescer muito, né? Porque eu não quero me gabar, não quero ofender as pessoas. Se eu crescer demais, se eu for melhor que os outros e tal, as pessoas vão achar que agora eu sou nariz empinado e não sei o quê, coisas desse tipo, tá? Eu desejo crescer, outra desculpa, mas minha esposa ou meu marido não deseja, então eu não quero forçar a barra, eu não vou ficar brigando, eu prefiro manter meu casamento e tudo mais. Eu não quero perder amigos, né? Que vão pensar que eu estou querendo aparecer, sendo melhor que eles, mas isso tudo são mentiras. Nada dessas coisas, desses medos acontecem. Quando alguém ama você de verdade, não vai te abandonar, vai permanecer do teu lado, vai se alegrar com o teu sucesso. E se essa pessoa não se alegrar com o teu sucesso, é porque não te amava, porque não era alguém que realmente deveria estar do teu lado. Então, nós precisamos viver uma vida intencional, uma vida que seja vivida de acordo com nossos valores, virtudes e princípios, não de acordo com a opinião dos outros, não de acordo com aquilo que as pessoas, que a tribo espera que eu seja, tá? Agora, preste atenção, vou até tirar minha imagem aqui. Sabe qual é o maior arrependimento? E eu quero até dar uma pausa aqui, porque depois eu vou fazer deste pedaço aqui, desse vídeo, vou fazer um post só para falar disso. De acordo com o livro Antes de Partir, os 5 principais arrependimentos que as pessoas têm antes de morrer. Tá? De acordo com este livro, você sabe qual é o maior arrependimento das pessoas. Você vai ficar surpreso, assim como eu fiquei surpreso. Segundo este livro, o maior arrependimento das pessoas prestes a morrer, o maior arrependimento que elas têm é esse aí, olha. Eu gostaria de ter tido a coragem de viver uma vida fiel a mim mesmo e não a vida que os outros esperavam de mim. Vou repetir. Eu gostaria de ter tido coragem de viver uma vida fiel a mim mesmo e não a vida que os outros esperavam de mim. Olha, vai fazer daqui 17 dias. Vai fazer 7 anos. 7, não sei, 7. Que eu me mudei do Brasil para os Estados Unidos. Eu vim para cá, em princípio, como turista. Depois me tornei estudante. E eu vim aqui para passear, para conhecer. Mas eu tinha no meu coração, e durante o processo eu descobri, que Deus queria que eu vivesse a vida que Ele tinha para mim. Eu sei do meu chamado, o que Deus fez comigo, mas eu comecei, há 9, 10 anos atrás, eu comecei a viver a vida que as pessoas esperavam de mim. E apesar de estar fazendo coisas certas, o que eu estava fazendo não era certo para mim. E este arrependimento eu não quero para minha vida. Eu tomei uma decisão radical. Largar tudo que eu tinha, entre aspas, a posição e tudo mais, para vir para o desconhecido. Eu precisava crescer como pessoa, precisava enfrentar um college, né? Uma escola, que seria faculdade, com um inglês menor que o básico. Hoje está um pouquinho maior que o básico, era muito menor. Na primeira aula que eu tive, eu não sabia que planeta eu estava. Mas todas as minhas notas foram absolutamente acima da média. Aqui eles têm um conceito chamado GPA, ou GPA, que é o conceito máximo, você pode tirar de 0 a 4, se não me engano. O meu sempre foi 4. Não sei se é de 0 a 4 ou 0 a 5, mas o meu sempre foi o top. Porque é o seguinte, eu quero viver a vida fiel aos meus valores. E hoje, depois de 7 anos, e esta foi a razão que eu comecei a fazer estas 5 lives, porque elas serão o princípio
da exposição daquilo que eu penso, a exposição daquilo que eu acredito. E eu quero ser inspiração para outras pessoas. Então, esse é o maior arrependimento. E eu espero que você não tenha esse arrependimento. Agora, você precisa saber responder essa pergunta, né? Ou essas. O que eu quero? Quem eu quero ser? Como eu desejo ser lembrado? Que jeito? Quando você sabe essas respostas, você não deixa a sua luz se apagar. Ao invés de ser aquilo que os outros esperam de você, você precisa ser quem você nasceu para ser. E só tem um jeito, você se tornar uma pessoa melhor. Você buscar. Tá? E eu pergunto para você, você está vivendo todo o potencial seu, aquele que Deus criou? Você tem sonhos para realizar? Você sabe exatamente o que fazer? Esta live aqui, infelizmente, não vai ser, né, não dá tempo, não vai ser, como é que eu posso dizer isso? Não será para autoconhecimento para a tua vida, porque eu estou apenas querendo despertar você, eu estou falando autoconhecimento, autodesenvolvimento, né? Não vou treinar você para ter autodesenvolvimento, eu quero apenas que você descubra, ou saiba, ou entenda, ou de uma vez por todas, tome a decisão de crescer como pessoa. É só isso que eu quero nessa live. É só isso que eu quero expor, que eu acredito. As pessoas precisam sair da média. A maioria vive na média estagnada, sem desenvolver a vida dos sonhos. Eu comecei dizendo que o coaching é uma ferramenta. Se você encontrar outra, você pode ter outra, mas tenha uma. Faça alguma coisa, leia mais, estude mais, busque mais, seja mais. Porque senão você vai chegar e vai ficar com aquele arrependimento. Agora, voltando às 3 perguntas que eu fiz agora há pouco, preste atenção que aqui tem uma mudança radical. Essas eram as perguntas. O que eu quero? Quem eu quero ser? Como eu quero ser lembrado? Na verdade, você precisa realmente saber responder quem eu preciso me tornar. Aqui vem a transformação. Ah, eu quero ser rico? Ok, quem eu preciso ser para ser rico? Tem gente que espera o dinheiro cair do céu primeiro para depois, né? Ah, eu quero ser um excelente profissional da área tal. Beleza, você já tem hoje claramente quem você precisa se tornar. Todas as profissões, todo casamento, toda função exige algo de você. Então, quem eu preciso ser? Quem eu preciso me tornar para ser quem eu quero ser? Para ter o que eu quero ter? Para ser lembrado do jeito que eu quero ser lembrado? Eu quero buscar isso para a minha vida. Eu quero ser quem eu preciso ser para poder viver a vida que Deus preparou para mim. Este é o processo de autocrescimento, autodesenvolvimento. O que isso vai requerer de mim? Nós estamos acostumados a ficar, que nem eu fiz aqui, deita a cadeira e espera o mundo acabar num barranco, porque eu quero morrer encostado. Ou então, Deus, faz um milagre na minha vida. Né? E nós vamos andando assim, sem fazermos nada, sem queremos, né, entender quanto, né, isso vai significar para mim. Aí tem essa pergunta. Eu quero a transformação para a minha vida. Eu quero perder peso. Eu quero ter mais dinheiro. Eu quero estudar na escola tal. Eu quero conhecer tal cidade. Eu quero ser isso. Eu quero que a minha família seja assim. Agora, quanto você quer isso? Se tiver que pagar um preço pesado, tiver que pagar um preço realmente de transformação, de dedicação, de disciplina, você está disposto? Mas, Ivael, você está fazendo uma live para falar de autotransformação e tal, e falando que vai ter que pagar um preço, vai ser pesado, ninguém vai querer isso. Bom, tudo bem. Você pode continuar na vida que você está, e vai chegar no final do tempo, você vai estar arrependido daquilo que você deveria ter feito. E essa dor é terrível, nós vamos ver isso daqui a pouco. Então, quando eu quero, ou determino que eu quero me transformar, como eu não sei aonde isso vai dar, né? Eu enfrento o desconhecido, e um dos maiores medos que nós temos é o medo do desconhecido. Né? A gente, até humanamente, você não entra numa sala escura sem saber o que tem lá dentro, você quer ter certeza, você quer acender uma luz e ver tudo que tem lá para depois entrar. Né? Primeira vez que eu viajei aqui para os Estados Unidos, poxa, era um desconhecido. Eu tenho uma foto até hoje de eu deitado no aeroporto e minha cabeça estava um turbilhão. Meu Deus, o que vai ser da minha vida? Vou perder tudo. Eu vou ter que voltar para o Brasil daqui uns dias e sem ter nada. Eu vou passar uns dias nos Estados Unidos, vou fazer isso, vou conhecer tal lugar, mas depois como é que vai ser? E vai ser uma loucura e tal. Só que nada disso acontece. O pior medo
que você tem de crescer como pessoa só vai acontecer se você não fizer nada. Isso é que é incrível. Se eu tivesse ficado lá e realmente com medo de tudo, eu não teria vivido nada do que eu vivi. A gente não sabe como vai ser, quando vai ser e se vai acontecer. Isso é o nosso medo do desconhecido. E o pior de tudo é o que eu disse. Se ficar parado, aí você começa a realizar, né? Você começa a fazer o teu medo acontecer. Então, veja só. Existem duas dores. Era disso que eu estava falando. Existe a dor do remorso e a dor da transformação. Eu quero dizer uma coisa para você. O processo de transformação vai doer. A borboleta entra lá no casulo e ela se fecha lá dentro. Ela fica, vai doer. A dor da transformação, ela é real. Mas a dor do remorso é muito maior e não tem volta. Quando você tem uma certa idade, 10 anos daqui para frente, você vai olhar para trás, eu podia ter feito, eu podia ter acontecido, eu podia ter aprendido, eu podia ter crescido, eu podia ter sido um pai melhor, uma mãe melhor, um servo de Deus melhor, um profissional melhor, eu podia ter sido isso e aquilo, e não fui. Essa dor, ela é bem pior. É muito pior, né? A dor de você não poder ver os teus filhos crescendo, né? Porque você não cuidou da tua saúde e aí você se tornou um velho, digamos assim, né? Lá que fica, enfim, entrevado em algum lugar. Essa dor do remorso, né? Ela é muito pior. A dor da transformação é uma dor que vai fazer com que você seja alguém. O desconhecido é o que faz você crescer. Eu tive que aprender inglês na marra. Eu tive que me virar falando com pessoas no meio da rua. E aí eu achava, tinha uma imagem, eu achava que todo americano era aquele cara soberbo que ia ficar me julgando porque meu inglês era nós fomos, nós voltemos, né? Mas tem nada a ver na faculdade, por exemplo, que eu fiz aqui, os professores falavam, nós temos a política de não julgamento. Se você consegue se comunicar, né? Tá bom. E as pessoas, a maioria, a grande maioria, pelo menos aqui no Colorado, a grande maioria, elas ouvem atentamente, elas procuram te entender, às vezes falam a frase de uma outra maneira, quando elas falam uma coisa eu não entendo, eu pergunto, você pode refazer o que você disse ou falar de novo e tal? As pessoas têm a maior simpatia, não vejo nenhum problema acontecendo, né? Então, o nosso cérebro odeia o desconhecido porque ele quer estar no controle. Quando o cérebro nosso perde um pouquinho do controle, começa a ficar desesperado, né? Agora, para ser, preste atenção nessa frase que eu vou dizer, tá? Vou colocar minha cara aqui inteira. Para ser quem você nasceu para ser, um dia ou outro, você vai ter que dar um passo em direção ao desconhecido. Você vai ter que dar um passo na direção daquilo que você não sabe o que vai acontecer. Você vai ter que ir atrás daquele emprego, você vai ter que falar com aquela pessoa, você vai ter que tomar uma decisão, tá? E talvez você esteja assistindo e tenha gente aí assistindo que queira tomar uma decisão e não sabe, né? Não sabe o que fazer, não sabe como fazer isso. Mas uma hora ou outra, se você quer crescer como pessoa, você vai precisar exatamente dar um passo na direção do desconhecido, tá? E aí, veja só que interessante. Nós vamos continuar aqui, porque a transformação, ela vai acontecer e você vai ver que todo medo de você não ser aceito ou de você ser expulso da tribo, as pessoas vão me julgar, o que os outros vão pensar, o que eles vão falar, isso não vai acontecer porque você vai se tornar inspiração para outras pessoas. E você precisa se tornar um farol. Lembra que eu tenho falado aqui nas lives, né? Posicionar-se é ser como farol, é ser luz, mesmo no meio das tempestades. Então, eu quero dar esse exemplo para você ser um farol, porque o navio, ele tem duas maneiras de atracar no porto. A primeira é usando o chamado barco rebocador. E a segunda é sendo orientado pelo farol. O barco rebocador é uma embarcaçãozinha pequena e ela tem um motor forte e ela empurra o navio na direção que o navio deveria ir. Então, muitas pessoas querem que as outras se transformem empurrando, né? E querem fazer isso na força. Esse é o papel desse barco rebocador. Porém, existe o farol. O farol só faz uma coisa, ele brilha. O farol só brilha. E é para isso que ele foi criado, para brilhar. E quanto mais ele deixa a luz brilhar, os barcos ao redor não vão bater naquelas pedras e vão poder atracar naquele porto
em segurança, evitar aquele problema e poder seguir viagem ou atracar daquela maneira. Então, nós precisamos ser o farol. Nós precisamos deixar a nossa luz brilhar. Para quê? Para nós sermos a referência para outras pessoas que querem da mesma maneira crescer. Então, este brilho, quando você brilha, quando você é quem você nasceu para ser, você assume o seu brilho e outras pessoas vão poder ser inspiradas, não pela força, não porque você mandou. Eu fui conduzido por muito tempo por alguém mandando. Você tem que ir para tal lugar, você tem que fazer tal coisa, você tem que se comportar assim, você tem que falar dessa maneira, você tem que fazer isso. Mas essa maneira, ela na verdade não traz paz. Por quê? Porque, na verdade, o que a gente precisa, nós precisamos apenas ser o brilho que Deus nos chamou para ser. E o nosso brilho vai impactar a vida tão fortemente de outras pessoas e elas vão ser quem elas precisam ser. Então, isso é transformação. As pessoas ao seu redor não vão ser transformadas à força, mas elas vão ser transformadas porque elas desejam ser transformadas. Elas vão viver a transformação, vão desejar a transformação que você teve. Elas vão querer a transformação que aconteceu na sua vida, né? E você vai ser essa transformação. Então, não tenha medo, né? Recuse-se a viver na média ou pior, abaixo da média. Transformação é igual autodesenvolvimento. Autodesenvolvimento. É exatamente isso. Sabe, o Evangelho de Cristo, ele pressupõe transformação. O Evangelho de Cristo pressupõe que você saia do teu lugar comum e seja uma pessoa diferente, diferenciada. Como nós falamos em outra live, seja sal e luz, seja alguém que passa por um processo de transformação e que, a partir do momento que você é transformado, você serve de exemplo para outras pessoas que também serão transformados com a transformação que você viveu. Então, esse é o meu objetivo. Fazer com que as pessoas entendam que é necessário crescer, é necessário ampliar a zona de conforto, é necessário ser quem Deus escolheu para que elas fossem.